adaptação, validação, criação de instrumentos, né? Mas essa coisa de criar, adaptar ou validar instrumentos envolve uma série de procedimentos, né? Isso é uma coisa mais complexa. Então, nós temos que começar, assim, de um beabá. E aí, para começar de um beabá, foi necessário que esse conteúdo fosse dividido em duas partes, né? Porque não há condições de se fazer isso num período só. Então, essa parte um, ela é uma parte mais básica, de uma estatística bem básica, né? Começa com uma estatística descritiva, depois vai evoluir para uma estatística inferencial, mas ainda uma estatística mais simples, uma estatística mais bivariada. O trabalho com os instrumentos, ele envolve tudo isso e muito mais, né? Ele evolui para uma estatística multivariada, onde Professor, com nós licença. Eu acho que eu estou aparecendo na sua tela, e aí para os alunos também. Tenta chegar... isso, agora sim. Agora tu desapareceste. Isso. Porque aí eu estava aparecendo na gravação, né? Poxa, eu sei que a gente busca fama, mas... mas vamos lá, tô brincando. Não tanto, né? Não tanto. Então, nós aqui vamos começar também, não é assim, com o SPSS. Já me perguntaram se hoje era necessário. Hoje ainda não é? Porque nós veremos alguns conceitos básicos, até para nós podermos depois mexer no SPSS de maneira mais efetiva. Então, na próxima, nós já vamos precisar aí sim do SPSS, né? E depois nós vamos evoluir também mais adiante, né? E vamos utilizar outros softwares, né? Mas a grande maioria desses outros aqui nós vamos usar já lá na segunda parte, né? Já mais no trabalho com os instrumentos. Exceto o JASP, né? Que é um software free, que também pode substituir o SPSS em algumas coisas, né? Bom, aqui está o livro que eu falava para vocês, né? Veja que os autores já colocaram aqui. Escrevemos esse livro, primeiramente, para os nossos alunos, muitos dos quais não gostam de matemática e não conseguem entender, né? Então, o livro foi feito de maneira a se tornar acessível justamente a essas pessoas, né, que já vêm lá de formação, né, com dificuldades, às vezes, com a matemática, né? Nós temos, eu digo assim, a psicologia em geral, né, e principalmente a psicologia internacional, linhas de pesquisas desenvolvidas nessa área das dificuldades que os alunos de ciências humanas e especificamente até da psicologia têm com relação à estatística e à matemática. E aí já se tem, assim, nos resultados dessas pesquisas, que evidentemente essas pessoas não têm essa dificuldade por problemas cognitivos, porque evidentemente são pessoas inteligentes, que têm, não é, as condições cognitivas para poder compreender o que acontece com a matemática, né, e com a estatística, que é uma matemática aplicada, né? No entanto, o que acontece? Acontece que durante o desenvolvimento dessas pessoas que têm, não é, essa dificuldade, elas desenvolveram, né, um bloqueio emocional, né? Isso é uma questão de ordem emocional com relação a... Então, quando estavam lá, né, na escola, no ensino fundamental e tal, desenvolveram né, algum sentimento aí com relação a isso, né? E diverso dos sentimentos que desenvolveram com relação a outros conteúdos, né? Foram mais motivados, às vezes a relação
com os professores, com os pais, com, né, alguma coisa levou a que se achasse e se desenvolvesse essa ideia de que isso não é para mim, eu não consigo entender isso é muito complicado e tal, né? Então, o livro, ele parte, né, desse pressuposto todo e busca, de certa maneira, quebrar esses bloqueios, né? Bom, esse livro aqui, ele é a quinta edição, como vocês estão vendo aqui, né? Mas já existe uma edição mais nova. Essa edição aqui me parece que é do ano de 2013, e agora tem uma edição de 2019. Tem uma capa diferente, né? A capa é diferente, mas o conteúdo ele não vai mudar muito, né? O que deve mudar no conteúdo são basicamente os exemplos de pesquisas e tal, que estão mais atualizados, né? Aqui a gente vai ver pesquisas assim relatadas ainda do ano de 2010, né? E nesse de 2019 provavelmente vão ter coisas mais, né? Mas a estrutura e o conteúdo do livro é basicamente a mesma, né? Bom, então nós aqui vamos fazer uma coisa bem casada, assim, não é? Vocês vão manusear lá o livro, vão navegar pelo livro, e vocês vão ver que as coisas estarão aqui na mesma ordem, né? Nós preparamos essa apresentação na mesma ordem que está lá no livro, né? Então, aqui nós temos a aula 1, né, o capítulo 1, por que ensinar estatística sem fórmulas matemáticas, é um item desse capítulo. Depois nós vamos ver o que são variáveis, né, que é um conceito muito importante para a pesquisa em geral, e também para a gente mexer lá no SPSS, porque nós temos que saber identificar que tipo de variável nós estamos lidando, né? Também veremos os níveis de mensuração, alguns delineamentos de pesquisa, né? E dentre desses delineamentos nós veremos também o entre e o intra participantes, né? Vamos ver então esse conteúdo aqui na aula de hoje. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que vocês podem interromper a qualquer momento, né, para a gente conversar, para perguntar, para tirar dúvidas, para fazer alguma contribuição, né? Não há problema nenhum, isso não vai perturbar nada, né? Pelo contrário, isso vai nos ajudar certamente a que nós possamos compreender e aproveitar melhor a aula, né? Bom, então já falei um pouquinho para você sobre essa estratégia, né, desse livro. Veja que no nome, né, eles já botaram lá que é estatística sem matemática para a psicologia, né? São dois autores norte-americanos e esse livro tem feito bastante sucesso, né? Tanto no exterior quanto aqui no Brasil, né? É evidente que no exterior, nos cursos de psicologia, já existe assim não é um conteúdo maior de estatística dentro dos cursos, né? E porque eles têm lá, como vocês sabem, predominantemente assim o TCC, não é? Isso é o que predomina na psicologia mundial, né? Aquela coisa que vem, eu falo TCC, né, que é uma coisa clínica, terapia cognitivo-comportamental, mas na realidade é a família cognitivo-comportamental, né? Aqui no Brasil, como a gente teve influência muito grande de outras famílias, né, como psicanálise, por exemplo, durante muito tempo, né, esse conteúdo não foi privilegiado, né? Não se precisa de estatística para trabalhar em geral, né, com essas outras com esses outros sistemas da psicologia, né? Então lá eles têm evidentemente muito mais atividade de pesquisa
e numa perspectiva cognitivo-comportamental, e, consequentemente, os alunos estão mais preparados, né, do que os nossos alunos aqui no Brasil. Nós estamos num momento de mudança também nisso, né? É evidente que os alunos já não estão assim tão resistentes quanto estavam há um tempo atrás, né? Porque quando chegava um professor assim falando dessas coisas que eu vou falar aqui para vocês, eles ficavam meio achando aquilo muito estranho, né? E dizendo, o que esse cara, né, quer com isso, né? A gente veio aqui estudar psicologia e aí agora vem esse papo aí com números e fórmulas e coisas do gênero, né? Bom, fórmulas é uma coisa que o livro está dizendo que não vai trazer, né? Então, a estratégia desse livro é justamente assim, fazer com que se entenda, né, essa matemática, essa estatística, sem a necessidade de fórmulas, né? Acho que essa estratégia é muito boa. Às vezes nós vamos precisar dar uma olhadinha em alguma fórmula, porque é impossível, não é assim, tirar todas as fórmulas. Mas realmente dá para se evitar muito esse tipo de coisa, né? Quase que 90%, digamos assim, né? E acho que isso era um problema que nós tínhamos nos cursos, porque os cursos em geral de graduação na psicologia, a disciplina de estatística era dada por pessoas da matemática, por professoras que vinham lá do Instituto de Matemática, né, para ensinar estatística, visto que na psicologia nós não tínhamos professores preparados para isso, né? Mas hoje em dia nós já temos, né? Então isso mudou. E aqueles professores da matemática, então, como eles são da matemática, fórmulas para eles é tudo na vida, né? Então eles ensinavam de uma maneira assim a encher os alunos de fórmulas né, de cálculos e coisas do gênero, e aí realmente se tornava mais traumático ainda, né? Porque quando se olha uma fórmula daquelas, parece que está se olhando assim um dragão, né? Um monstro, alguma coisa assim, e aí a emoção já bloqueia, né, toda a possibilidade da cognição realizar as suas operações, né, até a compreensão e aprendizado, né? Bom, então o livro é assim, não é? Ele se propõe a desenvolver essa estratégia e contar com os pacotes computacionais, né? Com os softwares. Quer dizer, nós não vamos estar fazendo cálculos, nós vamos deixar o computador fazer o cálculo, né? O que nós precisamos? Nós precisamos ter aqui né, uma ideia do conceito. O que significa isso? Para que isso serve? O que é isso e tal, né? E aí manda o computador fazer. O computador, então, tem as fórmulas todas lá embutidas, não é? Programadas, e aí ele nos dá o resultado. Só que, claro, né, agora a gente vai interpretar esse resultado, vai entender o que o computador fez e vai interpretar esse resultado com qualidade, né? Sabendo também o que ele significa, o que ele não significa, né? Tá? Então, no primeiro item ali do livro, que tem é um papo assim, né? Um papo mais ou menos nesse sentido, né? Vocês depois também vão ler, né? E isso vai ficar ainda mais claro, tá certo? Bom, vamos então para o nosso tópico de variáveis, né? Bom, variáveis é tudo que interessa, né, para a ciência, né, e para a pesquisa, né? Então, tudo aquilo que nós observamos, né, e aqui no caso medimos, porque nós estamos aqui na perspectiva de mensurar, não é? E são variáveis, são coisas que variam, não é? E a gente até tem, assim, na nossa memória, dificuldade de se lembrar de alguma coisa que não era variável, né? Porque as coisas todas variam, né? De alguma forma. E eu sempre me lembro, assim, né? Nessa minha vida escolar, né? Do pi. Provavelmente vocês também devem se lembrar dele, não é? Que era uma constante. Quer dizer, ele não variava nunca, ele era sempre aquilo, né? E
E ele é uma das poucas coisas que eu me lembro, assim, que são, né, que é constante. Evidentemente, tem outras coisas que, né, que são constantes, mas não são muitas, não, né? Também não são muitas. As variáveis superam em número, né? Assim, de maneira muito grande, essas constantes, né? Então, o que que a gente, por que que a gente se interessa tanto pelas variáveis, né? Porque a gente quer saber por que que essa coisa variou, né? E aí nós queremos explicações, não é? O homem é curioso, ele inventou a ciência justamente para poder desenvolver esse conhecimento. Por que que aquilo se transformou? Por que que houve uma variação naquela coisa, não é? E quer saber a causa, não é? Quer saber a causa. Então, geralmente a causa se dá, não é, pela relação entre variáveis. Então a gente vê que uma coisa variou, há a presença de uma outra variável, não é? Geralmente não é só uma variável, não é? A vida é uma coisa complexa. Então alguma coisa variou, certamente tem uma pleiade, né? Tem um complexo de variáveis que estão influenciando e fazendo com que aquela variável varie, né? Por exemplo, né, se a gente fosse fazer uma pergunta para vocês, né, uma pesquisa, por que que vocês estão inscritos nessa disciplina aqui, né? Quer dizer, o comportamento de vocês de se inscreverem aqui para fazer estatística. Bom, aí nós vamos ver algumas outras variáveis, né, relacionadas aí com vocês, né, com cada um de vocês, né? Vai ter algumas coisas em comum, outras coisas serão diferentes, né? E a gente, de repente, consegue aí identificar até uma porção de variáveis, né, que levou vocês a estarem inscritos hoje aqui nessa disciplina, né? Vejam que tem outros alunos que se inscrevem em outras disciplinas, né, em busca de outros conteúdos, né? E que talvez jamais se inscreveriam nessa disciplina. Mas entre vocês também, talvez vocês jamais se inscrevessem em determinadas disciplinas, né? Por que isso? Queremos entender, né? É que existem outras variáveis, né? Outras variáveis que fazem parte daquilo que vocês são, daquilo que vocês gostam, daquilo que vocês pretendem fazer, não é? Então há inúmeros motivos, aí, inúmeras outras variáveis que fizeram com que vocês tivessem esse comportamento, né, de virem aqui. E isso é o que nós vamos fazer o tempo todo, né? A ciência quer explicar os fenômenos, né? E essas variáveis inúmeras, elas têm algumas características que nos permitem agrupá-las, né, e rotulá-las, né? Por exemplo, algumas variáveis são categóricas, né, porque elas só podem assumir categorias. Outras variáveis podem assumir postos, né, como nós estamos vendo aqui, ou até variáveis que podem ser medidas e apresentarem valores diferentes, né? Respectivamente, aqui nós temos exemplo, ó. O sexo, por exemplo, é uma variável categórica. Ela varia sim, mas ela varia de uma forma bem simples, né? Existem duas categorias, masculino e feminino. É uma variável sempre muito importante, né, nas pesquisas. Também tem variáveis que variam hierarquicamente, assim, primeiro, segundo, terceiro, é possível colocá-las, não é, em postos hierárquicos, né? Por exemplo, semestres de um curso, né? Agora aqui nós temos muitos de vocês que estão no primeiro período, mas em seguida já estarão no segundo período, né, do pós-graduação, outros já estão mais adiantados. E também nós temos aqui um exemplo de ansiedade, né, que é uma variável psicológica que nós conseguimos medir, né, que nós temos aí, desenvolvemos instrumentos
chamados instrumentos psicométricos, né, que medem variáveis psicológicas. E, portanto, nós podemos ter uma medida de ansiedade. Aí nós teremos valores diferentes, né? Pessoas com graus mais baixos, pessoas com graus mais elevados, né? E isso num psicodiagnóstico, né? Numa avaliação psicológica dentro de um psicodiagnóstico, serão dados importantes até para saber se essa pessoa está necessitando de alguma intervenção clínica ou não, né? E as variáveis podem variar, então, não é? De situação ou de pessoa para pessoa, né? Em determinada situação, evidentemente, a variável pode ter uma performance, né? E também de pessoa para pessoa, né? E isso nós sempre tentamos, né, medir e registrar. Se pode medir e registrar, não é? Bom, por que estamos interessados em variáveis? Já falamos sobre isso, né? Porque nós queremos entender o motivo das suas variações, né? E aí a gente tem que medir, registrar e tal, né? E utilizar aí da estatística para poder entender essas relações que elas apresentam, né? Que eventualmente apresentam. Bom, as variáveis podem ser rotuladas conforme as suas características, né? Então, tem variáveis que são contínuas, né? O que significa esse ser contínuo? É que ela pode assumir qualquer valor, né, em um intervalo dado. Normalmente, não é, nós, assim, no dia a dia, de maneira mais informal, nós costumamos, se alguém nos pergunta, que temperatura você está, né? Se eventualmente a gente for medir a temperatura de alguém, a gente diz, ele está com 37, 38, né? A gente dá uma medida mais precisa, digamos assim, não é? Mais restrita. Mas, no entanto, na realidade, né, aqui está mostrando 40 graus, né, aquela pessoa não estaria com 40 graus, ela estaria com 40 graus e mais alguma coisa, né? E isso é uma variável contínua, é uma variável que pode ser medida, não é, praticamente até o infinito. Isso aqui vai depender, não é, de quantos decimais eu colocar depois da vírgula, certo? Então, isso é uma variável contínua, né? É uma variável que pode ser medida em qualquer valor, certo? E vamos ver aqui, tem um outro exemplo, né? Aqui que é a resposta, o tempo, né? Aqui era a temperatura, aqui é o tempo. Então, o tempo de resposta a um teste psicológico. De novo, né? O tempo, ele também é infinito, não é? Aqui tem um pouco mais já de casas, né? De decimais depois da vírgula, ó, né? Já estamos aqui com 7 e poderíamos ir isso até o infinito, né? Vejam que também isso aqui é uma prova de que nós não conseguimos medir essas variáveis que nós queremos medir e que têm características de serem contínuas, nós não conseguimos medi-las com precisão. Isso é um paradoxo, né? Isso é uma coisa interessantíssima. É um aparente paradoxo, né? Porque quem olha isso vai dizer, não, isso aqui é uma medida precisa, né? Não, ela é sempre uma medida imprecisa, né? E ela vai se aproximar mais do real, né? Aqui, por exemplo, o tempo de reação, né? 2.000 segundos. 2.000 segundos, vírgula, blá, 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 né? Um monte de casas. No entanto, nós nunca vamos chegar ao tempo de reação que realmente aconteceu. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de medir isso na realidade. Dependemos, é verdade, aqui da tecnologia, dependemos dos aparelhos. Quanto mais acurácia, né? Quanto mais precisão tiver o nosso aparelho,
mais perto da realidade nós chegaremos. Mas nós temos uma ideia de que nunca chegaremos a medir o tempo que realmente aconteceu a coisa, né? O tempo de resposta. Alguém quer falar? Alguém quer falar algo? Me pareceu que alguém falou alguma coisa. Não? Bom, vejam então que, né, que aqui então a gente já tem um pressuposto importantíssimo. Nós estamos aqui começando uma aula que é para tratar de medição, né, de instrumentos que medem variáveis. E, no entanto, uma coisa que nós já temos que ter presente é que nós nunca conseguiremos medir, né, essa variável realmente de forma que se dá na realidade, né? Então, sempre há erro de medição, sempre há erro, né? E acho que só quem consegue ter uma medida exata da realidade é Deus, né? É isso que distingue a ciência da religião. Na religião há essa precisão absoluta, né? Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós, homens, que criamos a ciência e esses recursos todos para trabalharmos na ciência, nós não conseguimos evitar o erro. Nós perseguimos isso, né? Nós temos criado cada vez medidores de tempo mais eficazes, medidores de temperatura mais eficazes, mas ainda assim eles sempre nos deixam a desejar, né? Eles nos dão a ideia que nós estamos nos aproximando desse infinito, mas tudo leva a crer que nós não chegaremos lá no fim, né, dessa trajetória infinita nunca. Bom, a variável também pode ser discreta, né? Tem variáveis que são discretas. Por exemplo, quantas mulheres, né? Agora se tratando de sexo, por exemplo, que é uma variável categórica, e como é que ela pode ser medida? Ela pode ser contada, né? Então, quantas mulheres estão online agora na aula? Quantos homens estão online, né? Veja que é uma variável discreta, porque ela só pode assumir valores inteiros, valores discretos. Eu não posso dizer, né, que tem online 6 mulheres e meia. Perde o sentido isso, a variável perde completamente o sentido, não é? Porque eu não posso trazer uma parte de uma pessoa, né, metade de uma pessoa nessa conta. Então, existirão sempre números inteiros. Ah, tem 10 mulheres online, 8 homens online, né? Então, são números inteiros, são variáveis que não têm uma medida discreta, né? A medida não tem uma medida contínua, desculpe. A medida será sempre discreta, né? Aqui está dando um exemplo, o número de elogios que uma professora dá aos alunos, o número de incidentes violentos semanais, né? Quer dizer, não se pode aqui ter frações, né? Ou aconteceram 10 incidentes, ou aconteceram 11, ou 10,5, não é possível, né? Aqui nós temos um gráficozinho mostrando alunos transferidos e não transferidos, né? Também é uma variável discreta, vai ter um certo número de alunos, né, em cada caso. Bom, vejam que aqui nós temos um diagramazinho, né? Também dando algumas características aqui das variáveis, né? Então, nós temos aqui variáveis que são classificadas também como qualitativas e variáveis que são classificadas como quantitativas. Entre essas quantitativas, nós temos, então, aqui essa subdivisão em discretas, né? Os números são inteiros, número de filhos, está dando exemplo aqui, ó. E nós temos aquelas contínuas, que aí, né, é o tempo aqui na idade, ó,
Isso tem, né, aqueles decimais todos, né? Essa é uma medida que vai lá até o infinito. A altura, né? O metro é outro, né? O nível de colesterol, né? E aí vai. E as variáveis psicológicas que a gente consegue medir também, como a ansiedade, como depressão, como estresse, né? Como motivação, como autoestima, como autoeficácia e tantas outras que nos interessam aí, né? E que eventualmente a gente vem a estudar, né? Do outro lado, nas qualitativas, nós temos umas que são chamadas de nominais, né? E aí elas variam em categorias, né? Elas só têm categorias. Elas variam. No caso do sexo, tem duas apenas, né? Sexo biológico, né? Não é gênero aqui, né? Sexo biológico. Então, homem e mulher. Ou, né, elas também podem ter outras que variam mais, que têm mais categorias, né, sem ordem hierárquica. Ó. Estado conjugal, casado, solteiro, viúvo, divorciado, né, é uma variável também nominal. E tem as ordinais. Essas têm categorias, mas, no entanto, essas categorias são passíveis de serem colocadas em ordem, né, crescente ou decrescente. Certo? Então, por exemplo, ali teve um momento que a gente deu exemplo, isso aqui parece contraditório, mas vocês já vão entender. Aqui nós podemos medir o nível de colesterol, né, como uma variável quantitativa e contínua. Mas se nós estabelecermos faixas, né, pontos de corte nessa medida contínua, nós podemos criar categorias, como deficiente. Tchau, tchau, até amanhã. Alô? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu acho que foi o microfone de alguém. Professor Hernandes, foi o microfone de alguém, mas aproveitando a deixa, eu ia te perguntar uma coisa. Em relação às variáveis qualitativas nominais, não existe discussão em relação à questão de dar o exemplo de sexo de homem e mulher, porque assim, quando você fala isso, você invalida as pessoas que são intersexo, ou as pessoas que têm... Nossa, algum microfone deu microfonia agora. Melhorou. Voltando à minha pergunta, vocês estão me escutando ou... Alô? Sim, eu estou me escutando. É só porque em relação Adriano sou eu mesmo, professor. É porque eu fiquei em dúvida em relação às variáveis qualitativas nominais, porque você falou entre duas categorias e você exemplificou o sexo, que existe homem e mulher. Mas atualmente a gente tem uma discussão grande, não em relação ao gênero, mas sim em relação a essa questão biológica de diferenciar homem e mulher, porque a gente tem os intersexos e as variáveis dentro desse espectro, né, que é bem grande em relação à questão de diferenciação, né, porque não é só na parte genital, e tem a parte gonadal, tem a parte hormonal e por aí vai. E aí a gente hoje em dia fala que é um espectro, né? E aí eu queria saber se dentro da nossa categoria não existe essa discussão. E caso não exista essa discussão, algum outro exemplo de categoria nominal que você pudesse... Bom, Adriano, eu compreendi. Esse assunto é um assunto muito complexo na atualidade, né? Sim. Aqui está a coisa, digamos assim, mais tradicional, não é? Está dando como exemplo, do ponto de vista biológico, numa proposta mais simples, né? Existem homens e mulheres, mas evidentemente tem outras classificações hoje em dia, né? Essa discussão, quando se entra nessa variável chamada gênero, principalmente, aí a coisa fica muito mais complicada, né? Mas o importante aqui é nós entendermos assim, que independente, né, do sistema classificatório, né, existem variáveis que são nominais, e aí elas podem ter duas categorias ou mais, né, ou mais categorias, sem ordem hierárquica, né? Elas não têm uma coisa que vem antes da outra, ou não há uma hierarquia, né? E é o que diferencia das ordinais.
porque nas ordinais existem categorias, mas essas categorias podem ser colocadas em ordem hierárquica, né? Primeiro, segundo, terceiro. E aqui o que eu estava, não sei se eu respondi para ti, não é o momento de nós entrarmos nessa discussão, digamos assim, que envolve até uma questão de ordem política aí, né, com essa questão de sexo e gênero, senão nós não vamos conseguir evoluir aqui, né, é apenas um exemplo, né? Evidente que em alguns grupos aí não gostam muito de ver essa coisa colocada dessa maneira, né? Mas é apenas um exemplo, que não há nada, não há intenção nenhuma de ferir qualquer, né, qualquer proposta aí ideológica em torno desse assunto, tá? E... Professor, acho que ele pediu também exemplos aí, e aí a gente pode pensar o estado conjugal, por exemplo, né? Tem várias categorias, ó, tá? Só que aqui são mais categorias, né? Não são só duas, né? Mas a gente poderia citar outras coisas, por exemplo, ó, alunos. Vamos botar duas categorias aqui, ó. Alunos de pós-graduação de universidades públicas e alunos de pós-graduação de universidades privadas. Tá vendo? Duas categorias. Então, agora aqui, em vez de sexo, o sujeito estaria classificado em público e privado. Tá? Não há uma hierarquia, apenas, né? E 3 categorias o estado conjugal, aqui 3 ou mais, né? Veja que o ordinal também tem categorias, mas aqui a gente pode botar em ordem, né? Eu falava para vocês aqui antes que parece haver um certo paradoxo aqui, né? Uma certa contradição, porque aqui nas contínuas veio o nível de colesterol, e aqui nas ordinais também veio o nível de colesterol. Ué, como é que é isso, né? Mas vejam vocês que, na realidade, o nível de colesterol, ele é contínuo, mas, como aqui, ó, eles estabeleceram faixas, né? E deram um nome para essas faixas, abaixo de 10,0, deficiente, né? Baixo, de 10 a 19,9, aceitável, de 20 a 49, alto, maior que 50. Então, vejam que eles transformaram, porque isso era conveniente, né? Talvez para fazer até um diagnóstico, eles transformaram esse nível de colesterol, que é, na realidade, uma variável quantitativa contínua, numa variável ordinal, né? Deram um nome para cada faixa: deficiente, baixo, aceitável e alto. Bom, e passou a ser uma variável qualitativa ordinal. O deficiente vem antes do baixo, que vem antes do aceitável, que vem antes do alto. Certo? Compreendido? Isso, às vezes, nós vamos ver mais adiante, vamos voltar a esse tema, às vezes isso é conveniente na pesquisa, transformar variáveis que são contínuas em variáveis que são qualitativas, ordinais. Isso depende de cada pesquisa. Pode falar. Isso seria uma categorização desses ordinais, não? De ser deficiente, baixo, aceitável, e aí, dentro dele, dessa categorização, a medida é contínua, né? Na realidade, a medida é contínua, né? Na realidade, o colesterol ele é medido de uma forma contínua, mas para efeitos práticos, né? Então eles fazem essa categorização, né? Só que ela se torna uma variável qualitativa com categorias, mas são categorias ordinais, né? Porque conforme a faixa, eu consigo botar aqui num degrau, né? Mais baixo, degrau mais acima, um degrau mais acima, já há uma hierarquia, né? Legal, obrigado. Isso é para facilitar, né? Inclusive lá quando vocês fazem os exames clínicos ali, vejam que as medidas, na realidade, elas são quantitativas e contínuas, e elas estão assim em faixas. Aí vocês vão procurar até lá para ver
onde é que está a medida de você, se está, o meu ferro está bom, né, o meu hematócrito está bom, quando faz exame de sangue lá, né, para ver se está dentro de uma faixa que é considerada normal, né, ou se aquilo está fora do padrão normal e, portanto, está indicando até algum nível de infecção ou alguma doença ou coisa assim. Mas, na realidade, a coisa foi medida de uma maneira contínua, né? Só que ela, na prática, está sendo utilizado como uma variável, como se fosse uma variável qualitativa ordinal. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Obrigado, professor. De nada, por favor, perguntem, não é? Isso torna também a nossa aula mais dinâmica, né? Bom, aqui então a gente está vendo, né, um outro exemplo, né, da temperatura, que é uma variável quantitativa contínua, né? E aqui nós estamos tendo o exemplo, aquele novamente, né, do estado civil, que é uma variável qualitativa categórica, né? Não existe hierarquia. A gente, às vezes, usa, né, esses gráficos na pesquisa para mostrar quantos eram casados, né? Então, a gente tem esses recursos todos aqui. Foi tirado lá do PNAD, né, do IBGE, ano de 2009. São dois exemplos apenas, né, de variável quantitativa e uma variável qualitativa. Bom, aqui nós vamos voltar àquele tema de novo, que nós já vimos lá com relação ao colesterol, né? Vejam que o metro, né, que é o recurso utilizado para nós mensurarmos, né, para nós mensurarmos a altura, né, é uma variável quantitativa contínua, certo? Nós nunca vamos conseguir medir, né, a altura exata, precisa desse cidadão aqui, né? Por quê? Porque nós não vamos nunca ter um instrumento capaz, né, de realmente chegar lá nos mínimos, né? Aquela coisa do infinito que nós falávamos, né? Então sempre será uma medida imprecisa. É uma medida, uma variável contínua, né? Aqui vai ser, sei lá, 2 metros e 20, vai até o infinito, né? Aqui temos outro camarada mais baixo, né? Então, muitas vezes na pesquisa, em vez de lidar com a altura como uma variável contínua, quantitativa e contínua, eu também posso categorizá-la, né? Eu, por algum motivo teórico, por algum motivo, eu tomo a decisão de que, né, a partir de 1,60 m, as pessoas serão consideradas, para baixo, né, as pessoas serão consideradas baixas, e de 1,60 m para cima, as pessoas serão consideradas altas. Então, a partir daquele momento, eu vou classificar as pessoas em dois grupos, né? Transformei a variável contínua numa variável categórica. E agora, então, eu vou, fulano é baixo, ciclano é alto, né? Vou pegando a altura de cada um e vou botando ele nesses dois grupos. Isso é conforme a pesquisa. Vejam que quando eu faço isso, eu estou simplificando, não há dúvida nenhuma, né? Isso é uma simplificação. Eu estou perdendo informações, mas isso depende muito da pesquisa. Às vezes, na pesquisa, é muito mais interessante lidar com esse tipo de coisa, né, do que trabalhar com a variável contínua, né? Mas as informações estão sendo perdidas, né? Na psicologia do desenvolvimento, quem se interessa aí, né, pela psicologia do desenvolvimento, que é uma área importantíssima da psicologia, né? Então, nós lidamos lá com as crianças, né? Vamos pensar nas crianças. E digamos que nós estejamos estudando, né, a cognição das crianças. Quem conhece aí um instrumento muito, muito famoso e extremamente competente, né, que é o VISC. O VISC é um instrumento mais conhecido e mais poderoso, né, para a medida da inteligência infantil. E como é que está lá estruturado o VISC, né? O VISC está estruturado por faixas etárias e também dividido por sexo.
né? Então, tem uma tabela de faixas etárias para meninas e uma tabela de faixas etárias para meninos. E essas faixas etárias, elas compreendem um tempo assim de 3 meses, 6 meses, né? Porque as crianças na infância, elas experimentam com grande velocidade as mudanças, né? Antigamente, até a psicologia do desenvolvimento se ocupava de estudar as pessoas só até lá o início da idade adulta, porque achavam que depois que a pessoa ficava adulta, não tinha mais muita mudança, né? Hoje não, né? Hoje nós estudamos as pessoas até a hora da morte. Mas é verdade também que na infância as mudanças são muito rápidas. Então, quando está lá se observando, né, se mensurando a cognição, as faixas, né, dessa variável contínua que é tempo, porque idade é tempo, né, elas estão categorizadas, né, em faixas. Então, tem a faixa de tantos meses a tantos meses, né, tantos meses a tantos meses, geralmente de 3 em 3 meses há dados novos, né? Se viu isso na realidade, que as crianças, em geral, né, normalmente, experimentam mudanças ali de 3 em 3 meses. Então, é necessário ter tabelas, né, para que a gente possa fazer a avaliação de uma nova criança e ver se ela está adequada àqueles 3 meses correspondentes à sua idade cronológica, né? Ficou bem claro esse exemplo? E é o que está sendo feito aqui com a altura, né, desses dois, só que, evidentemente, aqui é uma coisa mais simples, né? Tem apenas 2 categorias, alto e baixo. Lá no VISC há muitas faixas, né? Há muitas faixas categóricas. Ou seja, lá no VISC o tempo foi dividido em categorias, né? Por quê? Bom, porque aí é uma questão, né? O critério para fazer essas divisões são questões de ordem teórica e empírica, né? Quer dizer, a pesquisa mostrou que em geral, na população de crianças, essas mudanças estão previstas para aquele intervalo de tempo. Então, aquilo passou a ser né, tá padronizado ali o teste, né? Tá, melhor dito, está normatizado o teste, né? Isso é a normatização do teste. Então, qualquer nova criança que é avaliada, ela é comparada com a sua idade, com aquela faixa que está lá, que é a expectativa, né, de que ela esteja cognitivamente com bom desenvolvimento. Bom, há outras formas também, não é, de classificação dessas variáveis, e principalmente níveis de mensuração, não é? Como é que essas variáveis são mensuradas? Então, as variáveis que são chamadas de nominal, não é? São aquelas variáveis, como a gente já viu antes lá, né? Por exemplo, o sexo, né? Homens e mulheres. Elas só podem ser identificadas, não é? Ou mensuradas, entre aspas, por categorias, né? Bom, e nós usamos números, né? Nós vamos trabalhar agora no SPSS, nós vamos usar números, porque a estatística, ela é uma aplicação da matemática, ela lida com números, não é? A linguagem nesse ambiente é uma linguagem baseada em números. Não se esqueçam que os números fazem parte da linguagem. Eles foram criados para quê? Para poder haver comunicação, né? Então, veja bem, eu tenho uma variável nominal, né? Como o sexo, por exemplo, homem e mulher. Eu vou atribuir, não é, um número a uma categoria e um número a outra categoria. E vejam vocês, né? É curioso, o número, ele tem também características, ele é uma variável, né? Que ele tem as suas características.
uma das características do número é que ele tem identidade. Né? O que é identidade? Identidade é aquilo que torna aquela coisa única, que pode ser identificado. Né? Veja que nós, hoje em dia, nós temos uma identidade, né? que é um conjunto de características que nós temos, mas nós temos também uma carteirinha de identidade. Nós temos também uma matrícula aqui na UERJ, né? Que nos identifica. É um conjunto de números, porque são muitas pessoas, então tiveram que começar a usar cada vez mais números. O CPF, né? O CPF tem 11 números. Crescendo mais aí a população, de repente, talvez até tenham que pensar numa mudança no CPF, né? Talvez tenha que aumentar, né, esse conjunto de números para poder ficar cada um diferente do outro, cada um ter a sua identidade. Mas vejam que o número 1, ele é diferente do número 2. E o número 2 é diferente do número 1. Portanto, se eu, lá no computador, disser para ele que ele deva entender que nessa variável sexo, quando tiver o número 1, o sexo é masculino. Quando tiver o número 2, o sexo é feminino. Então, veja, aí o número estará, não é, salvaguardando a sua propriedade, uma de suas propriedades, que é a propriedade da identidade. O número tem identidade. Tá? Então, veja bem, né? Aqui está dando exemplos de tudo isso que eu falei antes, né? A inscrição na Previdência Social, o número na camiseta dos jogadores, né? Certo? Então, a gente pode usar o número como identidade. Bom, evoluindo, vamos para aquelas variáveis qualitativas que são ordinais, né? Também tem categorias, mas são categorias que podem ser ordenadas numa série hierárquica. Bom, e aqui também nós vamos usar o número, mas nós vamos usar o número agora não só com a sua propriedade de identidade, mas também com a sua propriedade de ordem. Porque, veja bem, o número 1, ele vem antes do 2. Ele é menor do que o 2. Hierarquicamente inferior ao 2. O 2 vem antes do 3, que é superior ao 2. O 3 vem antes do 4, que é superior ao 3. Então, os números também têm a propriedade da ordem. Eles têm identidade e eles têm ordem. E essas duas propriedades são utilizadas nesse momento aqui para representar as variáveis que são ordinais. Tá? Está dando um exemplo, ranking de atletas ou times e tal, né? Os rankings tem lá o primeiro do ranking, o segundo do ranking, o terceiro do ranking, e veja, 1, 2, 3, 1, 2, 3 está sendo usado aí para justamente representar esses postos que essa variável ranking, posição no ranking, possui. Tá? Bom, em seguida nós vamos para a variável intervalar, que são aquelas variáveis, né, que são quantitativas. As quantitativas, aquelas que se subdividem em contínuas e discretas. Então, é aquilo que é verdadeiramente medido. Qual é a característica da variável intervalar? Bom, ela tem intervalos iguais entre as unidades. Aqui na ordinal, eu consigo colocar as categorias em ordem, mas eu não tenho certeza, né, se entre a primeira categoria, a categoria inferior, e a imediatamente superior, se esse espaço aqui é igual ao espaço subsequente, que terá entre a terceira variável ordinal e a segunda. Os espaços aqui, as distâncias, podem ser diferentes. Na intervalar, os espaços são todos iguais.
Né? Então, aqui, eu tenho uma outra propriedade junto nessa variável intervalar, que é essa igualdade de unidades que existe entre a distância que tem entre 1 e o 2 é igual à distância que tem entre o 2 e o 3, igual à distância que tem entre o 3 e o 4. Nesse caso aqui, quando se trata de uma variável medida. Tá? A mesma coisa são as variáveis chamadas de razão ou racional. Elas são iguais às variáveis intervalares. A diferença é que aqui existe o zero absoluto. O que significa esse zero absoluto? Significa que aquela variável que eu estou medindo, ela é zero, ou seja, não existe atributo nenhum. Existe o ponto zero. Aqui não existe o ponto zero. Aqui é um intervalo que começa em algum momento, mas que salvaguarda a igualdade entre as unidades. Aqui, além de salvaguardar a igualdade entre as unidades, ele tem o zero. Né? Então, significa que eu posso, com essas variáveis, realizar todas as operações matemáticas. Né? A adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Então, essas variáveis aqui são as variáveis que a matemática, as operações poderão ser realizadas. Né? Essas aqui são variáveis que vão depender ainda de outras condições. Né? Então, aqui está dando alguns exemplos, né? Exemplos de temperatura para intervalar e medidas de comprimento, metro e tal, para o racional. Né? Então, são os 4 níveis de mensuração que nós teremos, né? Nominal, ordinal, intervalar e racional. E lá na estatística, agora nós vamos ver, né, na continuidade, nós vamos ter estatísticas, técnicas estatísticas, para tratar de cada caso desses aqui. Tá? Haverá uma estatística para trabalhar nesse nível de mensuração, se nós tivermos só esse nível de mensuração, né? Haverá estatísticas para trabalhar com esse nível de mensuração, se nós tivermos variáveis nesse nível, né? E haverá estatística para trabalhar com esses níveis aqui, se nós tivermos esses níveis, certo? Terá técnica estatística para tudo. Nós vamos ver isso lá, tá? O importante é a gente ter isso em mente. Existem 4 níveis de mensuração: um nível nominal, um nível ordinal, um nível intervalar e um nível de razão, ou também chamado de racional. Alguma pergunta? Bom, tais ponto zero, né, significa essa total ausência da característica ou propriedade que eu estou observando, é a variável que eu estou trabalhando. E esses pontos zero, eles são muito difíceis, né, quando se trata de psicologia ou educação. É mais frequente nós trabalharmos ali com variáveis intervalares, né? Essa escala de razão, ela é mais completa e mais sofisticada, certo? Então, o ponto zero, em psicologia, em educação e tal, é uma coisa mais difícil, né? Imaginem, assim, o zero de ansiedade. É uma coisa complicada, né? Mas nas variáveis físicas, lá na física, na química e tal, isso é mais comum, né, de acontecer. Está se observando uma variável lá que ela é zero, né? Por exemplo, o metro mesmo, né, que é uma medida física. Há o zero. Né? Haverá o zero nessa mensuração. A velocidade também, né? A velocidade é uma combinação, né? Aí já é uma variável, uma medida derivada, né? Porque ela tem a combinação de tempo, né? Com o metro, né? Com a distância. É uma combinação de duas medidas fundamentais, certo? Nós temos 8 medidas fundamentais, né? E as medidas fundamentais, elas se destacam
porque elas possuem no instrumento que mede aquele atributo o próprio atributo. No caso, por exemplo, do metro. Veja que quando vocês estão medindo aí, sei lá, vocês vão medir o comprimento do smartphone de vocês, aí botaram uma régua aí em cima do smartphone para ver quantos centímetros ele tem. Então, vocês estão medindo um atributo do smartphone, que é o comprimento. Não estão medindo o smartphone, estão medindo um atributo, comprimento. Ele tem outro atributo aí parecido com esse, que é a largura. Mas vamos medir o comprimento, né? E aí o que acontece? Vão botar um instrumento aí para medir, que é a régua, né? Que é o metro. E veja que no próprio instrumento contém um atributo que está sendo medido. No caso, o comprimento. Né? Já na psicologia, para medir uma variável psicológica, nós não temos essa possibilidade de ter um instrumento que realmente, efetivamente, contenha no instrumento, né, esse atributo que nós estamos medindo. Né? E as variáveis derivadas das fundamentais, elas já são mais complicadas também, porque elas trabalham, né, com duas medidas, pelo menos, fundamentais ao mesmo tempo. Então, elas já são mais complicadas. As nossas medidas na psicologia são mais complicadas ainda, né, são mais complexas. E, claro, que nessa complexidade toda, elas carregam também uma série de desvantagens, né? Na relação, se comparadas com essas fundamentais. Elas são muito mais imprecisas e muito mais difíceis, né? de serem determinadas e tal. Mas isso nós vamos ver mais lá para o final, né? Tá? Que é a coisa dos instrumentos de medida aqui na psicologia. Bom, agora nós vamos mudar, então, um pouquinho, né? E vamos passar para o delineamento de pesquisa, que é uma outra ideia que nós precisamos ter também para poder interagir lá com o software, também com o SPSS, com a estatística, né? Envolve também o conhecimento sobre delineamentos de pesquisa, né? Aqui já é mais aquilo que nós chamamos, assim, em geral, né, nos cursos de graduação, de metodologia da pesquisa. Né? Então, tem aquela disciplina metodologia da pesquisa. Bom, o que são delineamentos de pesquisa? São os métodos, né? São o tipo de método que a gente está usando para fazer a pesquisa. E existem várias maneiras de planejar isso. É uma estratégia, né? Nós temos um problema de pesquisa e como é que nós vamos enfrentar aquilo? Né? Como é que nós vamos solucionar? Como é que nós vamos agir para chegar a uma conclusão, né, sobre aquilo ali? E aí, então, nós temos os delineamentos de pesquisa. Né? Aqui vem um exemplo no livro, né, que esses dois autores, lá em 2008, eles estavam interessados em ver se a gente caminhando com cães, né, as pessoas passeando com cão, né, quem tem cachorro aí, sai para a rua com o cachorro para passear, né, e se isso facilitava mais as interações sociais ou não, né? Quer dizer, quando você sai e tal com o cachorro, e quando você sai sem o cachorro, há mais probabilidade de interação social ou menos, né? É um probleminha meio fútil, digamos assim, né? É um probleminha, mas fizeram uma pesquisa com isso, né? E aqui está vindo mais para nos dar um exemplo, né? Então, pessoas do sexo masculino e feminino caminharam com e sem os cães, né? Em todos os 4 estudos, né? Porque tem uma vez o masculino com cão, tem uma vez o masculino sem cão, tem uma vez o feminino com cão e tem uma vez o feminino sem cão. Portanto, dá 4. Né? 4 condições diferentes. Eles descobriram que o comportamento de ajuda era maior quando a pessoa tinha o cão do que quando não tinha o cão. Bom, tem mais esse detalhe aqui, não é só sair com o cachorro para a rua, era sair com o cachorro para a rua e pedir ajuda, alguma ajuda para as pessoas, né? Ou sair sem o cão e pedir alguma ajuda, né? Tá vendo? Quando estava com o cão, parece que era melhor, né? Talvez seja por isso que esse pessoal de rua
Agora estou pensando nisso, achei engraçado, né? Esse pessoal de rua sempre tem um cachorro junto com eles, né? Os moradores de rua e tal. Será que é por isso que eles descobriram isso? Que tendo o cachorro eles serão mais, né, atendidos pelas pessoas? Não sei, né? Quem sabe eles conhecem o resultado dessa pesquisa. Bom, veja que aqui tem uma outra pesquisa, né, que eles estavam interessados em fatores da personalidade que possam estar relacionados ao comportamento de risco na direção. Então aí tem um desenho aí, né, um cara fazendo uma ultrapassagem, né, meio arriscada, né? As ultrapassagens são terríveis, né? Acho que grande parte dos acidentes nas estradas acontecem em função desse tipo de coisa, né? E aí, então, eles aqui fizeram uma relação, né, entre fatores de personalidade, né? Quem é a pessoa que está dirigindo ali, né? Se é uma pessoa que tem na sua personalidade essa tendência, né, a se arriscar, né? Ou não, né? De repente é uma pessoa que não vai viajar aqui horas atrás desse caminhão e não vai, de repente, não vai fazer essa ultrapassagem, né? Então, isso parece que depende muito aí desses fatores de personalidade, nesse estudo do Ferreira, Martínez e Guisandi. Bom, aí eles mediram uma série de fatores, né? Ansiedade é uma característica de personalidade, né? Independência, inflexibilidade, autocontrole, extroversão, e das variáveis mensuradas, eles encontraram que somente a ansiedade, autocontrole e independência estavam relacionados ao comportamento de risco na direção. Portanto, a extroversão não tinha relação, né? Vejam, aqui está uma variável, né, que é risco, comportamento de risco, sendo explicada por uma, duas, três variáveis, pelo menos, né? Então, aquela coisa que nós falamos lá, qual é o interesse nas variáveis? Quer dizer, nós queremos saber por que esse cara, não é, de forma recorrente, ele tem esse comportamento aqui. Aí foram ver que na personalidade dele existem outras variáveis, né, que caracterizam, né, e que explicam, que o caracterizam e explicam o porquê que ele faz esse tipo de coisa. É a relação entre as variáveis, né? Bom, mas veja que quando nós estamos procurando essas relações na nossa pesquisa, e vocês farão isso nas pesquisas de vocês, não é? Todos vocês farão isso, vocês estarão interessados, terão algum problema e vão atrás de uma explicação para esse problema. É claro que o problema de vocês provavelmente não vai ser esse aqui, de caminhar com ou sem o cão, né? Para saber se o número de interações será maior ou menor, né? Terão um outro problema. Mas veja, esse aqui é o problema desses pesquisadores. Eles querem saber se caminhar com o cão ou sem o cão, né? E no caso aqui também ter o sexo feminino, ter o sexo masculino, se isso vai ter um efeito, sobre o número de interações sociais em uma caminhada no parque, né? Quando se faz esse tipo de delineamento, nós corremos o risco de chegarmos a ter um resultado confuso, né? De ter um resultado equivocado. Por quê? Porque nós podemos ter a influência de uma série de variáveis que são chamadas de estranhas e que produzem confusão, né? São variáveis estranhas e de confusão. Veja bem que ele está controlando sexo, porque ele faz homem e mulher andar com e sem cão, para ver se isso tem diferença. E ele está controlando também o estar com o cão e o estar sem o cão. Então, ele controla essas 4 condições, mas ele não está controlando tipo de cão, é uma variável que está presente e ele não está controlando, né? Ele não está controlando uma variável que diz respeito a características das pessoas. A pessoa pode ser mais tímida, menos tímida, né? Mais introvertida, mais extrovertida,
E isso pode ter uma influência grande na interação, né? Também não está levando em conta o dia da semana ou a hora da caminhada. A gente que costuma ir em parque ou em locais assim de lazer, sabe que há horários diferentes, assim, né? E tribos diferentes naqueles horários. De repente, né? Vamos dar um exemplo. De repente, o cara vai 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, provavelmente, é muito comum isso, né? Já é um estereótipo até, né? De que as pessoas mais velhas estão por lá, né? E aí, se vai num outro horário, vai no final de tarde, provavelmente são aquelas pessoas que trabalham e tal, não é? E que aí vão, né, são pessoas mais jovens e vão depois do trabalho fazer alguma. Então, veja, pode variar muito o tipo de pessoa conforme o dia da semana, né? É fim de semana, é dia de trabalho, a hora do dia. Então, isso pode ter influenciado no número de interações. E não o fato de ser homem, ser mulher, ou estar com o cachorro, ou sem o cachorro. Bom, mas as pessoas também possuem um negócio chamado atratividade, né? Tem pessoas que são mais atraentes. Claro que isso depende também de quem está vendo, né? Algumas pessoas são mais atraentes para alguns e são menos atraentes para outros, e isso varia. Mas existe essa variável atratividade. E isso aqui também pode, né? Também existe a questão do gênero. Bom, a questão do gênero aqui está sendo controlada, né? Aqui o gênero está sendo entendido como apenas como homem e mulher, né? Certo? Então vejam que podem tirar alguma conclusão, né? E quando anda com o cachorro e tal, né? Tem mais interação. Mas na realidade pode ser outras coisas que estejam aí envolvidas e que não estão sendo controladas, né? Esse é um delineamento mais fraco, né? É um delineamento que dá margem a gente ter variáveis estranhas e de confusão. Vejam bem que na psicologia o que a gente mais consegue fazer é esse tipo de estudo aqui. Então a gente às vezes corre muito risco de ter aí variáveis estranhas e de confusão, né? Então, variável de confusão é um tipo de variável estranha que está relacionada a ambas as variáveis principais em que estamos interessados. Bom, esses delineamentos, como esse exemplo que eu dei, são chamados de delineamentos correlacionais. São aqueles que investigam relacionamentos entre variáveis. No caso aqui, estava vendo o relacionamento entre homem e mulher andar com cão e sem cão, e as interações sociais, né? Mas vejam que esse delineamento, ele apenas investiga a relação entre essas variáveis, mas sem conseguir estabelecer, né, uma causalidade. O que causou a interação? O que causou a interação? Foi andar com o cachorro? Não sabemos. É precipitado afirmar isso, tá? Até porque pode haver muitas variáveis de confusão nesse delineamento. Mas os delineamentos correlacionais na psicologia são os mais frequentes. Atualmente, eu diria para vocês que nós fazemos, eu acho que não vai ser um exagero eu afirmar para vocês, que praticamente 90% da pesquisa em psicologia é feita por delineamentos correlacionais, né? Porque os delineamentos experimentais que nós vamos ver aqui também, eles são mais complicados de serem feitos, são mais difíceis, né, de serem feitos. Então, o que a gente consegue fazer mais facilmente são os correlacionais, certo? Uma das regras de ouro, né, do delineamento correlacional é que não se pode inferir causação a partir de uma correlação. Agora, recentemente, né, nós estamos envolvidos aí numa pesquisa, que estamos já em fase de submissão, né, para publicação, que é uma pesquisa da Covid, a pesquisa feita aí com a minha parceirinha de ouro, que é a Aline Gonçalves, que está presente aí. Então, nós estamos lá, dentre inúmeras variáveis que nós trabalhamos lá na nossa pesquisa, nós temos uma relação entre
evento estressante de vida, que é medido lá por um instrumento psicométrico, e a afetividade negativa. Entenda-se afetividade negativa, ansiedade, depressão, estresse, né? E aí nós estamos vendo a relação entre o evento estressante de vida, no caso, a Covid-19, a pandemia, e essas questões psicológicas, emocionais aqui, né? Então, nós, inclusive, conseguimos identificar uma relação bem importante, bem interessante entre essas duas variáveis. Só que não podemos fazer uma relação de causa, que isso aqui tenha causado aquilo lá. Por quê? Porque nós estamos dentro de um delineamento correlacional e muitas outras variáveis também agiram sobre essas pessoas, né? E até, digamos assim, poderia essa afetividade negativa ter variado por outros motivos que não esses que estão contemplados aqui. Bom, é claro que aí nós temos toda uma evidência da literatura, nós temos pesquisas feitas em outros lugares, né? Nós temos tudo que nos diz assim que provavelmente a coisa vem realmente daqui, né? Que isso aqui tem uma relação efetiva, mas isso se dá pelo acúmulo de informações que vem de outras pesquisas e tal, né? Porque um delineamento correlacional por si só, ele não tem provas, ele não produz provas suficientes para dizer que a variável A causa a variável B. Tá? Mas ele é mais fácil de fazer, né? Veja que a gente botou aí os instrumentos na internet, as pessoas preencheram, responderam isso aqui, né? E pronto, e aí a gente fez uma relação, né? Os delineamentos correlacionais, eles se caracterizam muito também por essas pesquisas de survey, né? Ou chamadas pesquisas de levantamento, aonde as mesmas pessoas respondem a várias variáveis ao mesmo tempo. Bom, mas nós podemos ter também um projeto experimental, né? E esse projeto experimental, ele é, portanto, o método por excelência da ciência. A ciência, ela prefere o método experimental, né? Se a gente for em determinadas ciências, como a física, a biologia, a química, nós temos aí um médico aí, né, entre os alunos, evidentemente que nessas áreas chamadas de ciências mais exatas ou biomédicas, né, o ideal, né, e às vezes nem existe o método correlacional lá, né? Quer dizer, o método por excelência lá é o método experimental. Eles nem cogitam na física, na química, né, de se ter metodologias correlacionais. E o que consiste um método experimental? Bom, é um método que produz aí uma relação de causa e efeito, né? No resultado, a gente vai conseguir ter evidências suficientes de que a variável A, ela causa a variável B, né? Porque há mais controle, né? Quando isso é feito no laboratório, então, bom, aí o controle ele é bastante grande, porque dentro de um espaço fechado, né, eu consigo controlar uma porção de variáveis. Lembram vocês quando estudavam lá no colégio, que às vezes vinha lá na parte da física ou da química aquelas condições normais de temperatura e pressão, né? Porque aí dentro do laboratório era estabelecido aqueles parâmetros, então aquilo não variava, aquilo era uma constante, quer dizer, aquilo não poderia ter influência sobre o experimento que eu estava fazendo ali, né? Então, quando havia uma mudança na variável B, é porque estava sendo causado pela variável a variável que eu estou manipulando, né? E que também é chamado de variável independente. A variável que eu manipulo é a independente, e é a variável que causa o efeito sobre a variável dependente, que é a variável que eu estou observando, né? Então, em projetos experimentais, né, nós estamos justamente procurando diferentes condições, né, dessa variável independente sobre a dependente, para ver quando é que ela mexe com a dependente, né? E aí a gente sabe, ó, é ela que causa a dependente.
porque quando ela varia, a dependente varia, né? Numa condição controlada, onde há pouca possibilidade de ter variáveis estranhas. Eu não deixo as variáveis estranhas entrar, eu controlo elas, né? Assim como vocês viam aquilo, temperatura e pressão estavam sob controle. Então, elas não poderiam influenciar, né? A característica dos projetos experimentais, no caso aqui agora, né, vamos para a psicologia, que nós lidamos com pessoas e não com substâncias, né, ou materiais, lá como nas ciências exatas. Então, nos projetos experimentais, né, a alocação dos participantes, ela é uma alocação aleatória, né? E o projeto experimental, isso vai ficar mais claro agora, o projeto experimental, ele é dividido em alguns tipos. Nós temos o experimental clássico. Como é que é o experimental clássico? Eu tenho uma linha de base, né? Imaginem vocês, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pesquisa feita na década de 50, ainda sobre a égide do comportamentalismo norte-americano, quando eles queriam saber se o reforço, todo mundo sabe o que é reforço, né? É um conceito desenvolvido por um camarada chamado Skinner. Um reforço, quando dado o reforço, o organismo, né, ou a pessoa, tende a repetir o comportamento. Se uma pessoa fala, e aí ela é elogiada aí pelo grupo, que bom isso que você falou, que interessante e tal. Ela se sentiu reforçada no seu comportamento de falar. E, portanto, se sabe que ela poderá repetir esse comportamento agora com mais facilidade, porque ela se sentiu reforçada, encorajada, recompensada, né? Ela viu que aquilo é bom, que aquilo é um comportamento de sucesso, que aquilo traz recompensas, né? No caso, os elogios, o reconhecimento, a admiração. Então, veja bem, nos Estados Unidos, década de 50, havia um grupo de crianças na escola com dificuldades de aprender leitura. Estavam se alfabetizando e estavam com muita dificuldade de aprender. Já estavam até defasados, já deveriam estar lendo, e estavam lendo muito mal. Então, eles pegaram 60 crianças que estavam assim com dificuldade, mediram essas crianças com um teste de leitura, fizeram um teste de leitura. O que era o teste de leitura? Davam um textinho para ler e registravam o número de erros na leitura de cada um. E isso ficou registrado. 60 crianças. Bom, em seguida, eles dividiram essas 60 crianças em 2 grupos. Um grupo de controle e um grupo experimental. A divisão é feita de forma aleatória. Designação dos indivíduos para os grupos controle e experimental foi feita de forma aleatória. 60 crianças foram medidas aqui na linha de base. Em seguida, divididas em 2 grupos aleatoriamente. Como é que eu posso fazer essa divisão aleatória? E o que significa aleatório? Aleatório significa dar a mesma probabilidade a cada uma das 60 crianças de irem para um grupo ou para o outro. Tá, mas e como é que eu faço isso baseado em probabilidade, né? A coisa aleatória. Quer dizer que cada criança tem 50% de chance de vir para cá e vir para cá? Não, é 1 sobre 60, né? A probabilidade dela vir para cá ou para cá. Mas como são 2 aqui, então é 2 sobre 60, né? A probabilidade. E aí, como é que se consegue isso? Bom, há várias maneiras de fazer isso. Pode ser de uma maneira mais rudimentar, botar 60 números dentro de um saquinho, né? E a criança vai tirando ali, né? E vem um para cá e outro para cá e tal. Como também eu posso dar um número de 1 a 60 às crianças e pedir para o computador, né? O nosso computador aqui, ele tem condições de gerar números aleatórios rapidamente, né? Então eu peço para ele, de 60 aí me sorteia 30, né? Aleatoriamente.
Quando eu digo aleatoriamente, o computador entende que é para dar a mesma chance a cada indivíduo, né? É uma coisa extremamente justa essa coisa da aleatoriedade. E aí, então, ele vai ali fazer um conjunto de 30 pessoas que eu vou alocar aqui ou aqui, né? Pronto, está feita a divisão aleatória. De uma maneira mais rude ou de uma maneira tecnologicamente mais avançada, né? Certo? Poderia também pegar aquelas bolinhas da Mega Sena, também fazer aqueles sorteios, né? Dentro daqueles globos e tal, também poderia se produzir ali essa mesma aleatoriedade. Mas é importante esse procedimento da aleatoriedade. Quem é que vai ficar no grupo controle e quem é que vai ficar no grupo experimental, né? Isso não pode ser feito a olho, porque a olho eu posso enviesar esses grupos. E aleatoriamente seria a forma mais objetiva de fazer isso, né? Então, aí eu tendo o grupo controle e o grupo experimental, eu vou começar o meu experimento, né? Então, lá na década de 50, o que eles fizeram? Eles treinaram os professores para dar reforço maciço para o grupo experimental durante 6 meses. Quer dizer, qualquer avanço da criança na leitura durante as aulas era maciçamente reforçado. Muito bem, você está indo muito bem, que maravilha, enquanto que o grupo controle continuava tendo aulas normais com os professores, normais, e recebiam reforços normais, os reforços que eram dados pela metodologia, pela didática que a escola tinha sempre. Aqui não, aqui os professores foram treinados para realmente dar muito reforço. O que aconteceu depois de 6 meses? Depois de 6 meses foi feita uma nova medida, né? Uma nova medida, essa linha de base é a primeira medida antes da divisão, né? E o que aconteceu nessa segunda medida? O grupo experimental estava muito melhor, né, em leitura, significativamente melhor, né, em leitura. Aí a estatística foi comparado, né, o número de erros aqui com o número de erros aqui, e o grupo experimental estava muito melhor, né? Então aqui se provou, né, que a possível causa, né, da melhoria em leitura foi o quê? O reforço. Então o reforço é a variável independente que foi manipulada, foi dado muito reforço aqui, foi dado pouco reforço aqui, sobre a variável dependente. Qual é a variável dependente? A habilidade da leitura. O reforço sobre a habilidade da leitura. Então, o reforço é causador desse aprendizado. Bom, isso é um conhecimento que hoje em dia, para nós, isso já é óbvio, né? Que em todo o processo de aprendizagem, o reforço tem uma importância enorme para que a aprendizagem se dê. Então, aqui está, né, o experimental clássico, ó, certo? Aqui nós temos o grupo experimental, de novo, o grupo controle, né? O grupo controle não sofre a intervenção no fator que se quer testar, né? Certo? Bom, isso aqui é um exemplo de um grupo experimental clássico mínimo, né? De um delineamento experimental mínimo, porque a gente pode ter não só um grupo experimental e não só um grupo de controle, a gente pode ter vários grupos, né? Por exemplo, nós estamos fazendo, vamos dar um exemplo numa área de farmacologia, tá? Nós podemos ter, digamos assim, uma meia dúzia de grupos, designados aleatoriamente, é claro, né? E nós estamos testando uma droga, nós podemos, por exemplo, para esse grupo aqui, dar um placebo, né? Um placebo seria um comprimidinho que não tem o princípio ativo, né? Ele só tem o veículo ali, certo? No grupo seguinte, nós podemos dar tantas miligramas da droga, depois no outro nós vamos dar mais miligramas da droga, no outro mais miligramas da droga, no outro mais miligramas da droga, né? E aí então vamos ver em que grupo, ao final nós veremos que grupo a droga agiu mais sobre, digamos assim, a doença, né, que nós estamos ali observando, né? Então a droga seria a variável independente e nós estamos
não oferecendo, né, dando placebo, e depois oferecendo ela em doses, né, vários grupos experimentais, portanto, até para estabelecer qual é que é a melhor dose. Nesse caso aqui, eles não estão só querendo ver o efeito da droga sobre a doença, mas já estão querendo ver também qual é a melhor dose, né? Poderia ter sido feito isso com as crianças lá também, né? Se tivessem condições de dosar o reforço. Mais um pouco de reforço, no outro grupo mais reforço ainda e tal. E aí poderiam ver, ó, esse nível de reforço aqui é o melhor. Se passar disso aqui também já fica demais e tal, né? Não é tão bom quanto essa frequência aqui de reforço, né? Evidentemente que o reforço também pode se desgastar, né? Se ele for usado de uma maneira assim, né? Sem estratégia, né? Sem critério. Espero que vocês tenham entendido, né? Bom, nós temos também um delineamento quase experimental, né? Nesse delineamento quase experimental, nós temos também 2 grupos. É uma situação semelhante àquela anterior, né? Só que aqui nós não temos a designação aleatória. Ué, mas como isso, né? Nós vamos manipular aqui também a variável independente para observar a dependente, mas aqui são aqueles casos em que a gente já tem os grupos prontos, né? Isso é frequente, é muito difícil. Veja aquele caso anterior, é muito difícil dispor de 60 pessoas, né, ou um outro número qualquer de pessoas, de dividi-las em 2 grupos assim, como aleatoriamente, e de ficar observando elas, não é? De ficar submetendo elas à manipulação da variável independente. Então, isso é meio complicado. Agora, vejam como isso aqui é um pouco mais viável. Eu, de repente, quero fazer um experimento entre os alunos do primeiro período e os alunos do segundo período. Só que eu já tenho os grupos prontos, quer dizer, eles entraram lá na UERJ, entraram através do vestibular. Eu não tive influência nenhuma, né, na composição desse grupo, e nem desse aqui, mas eles já estão prontos. E aí eu vou fazer uma experiência com eles aqui. Veja que aí eu não tenho esse controle, não é? Que é essa distribuição aleatória. Digamos que eu estivesse aqui vendo alguma coisa que envolve, né, que a minha variável independente fosse a cognição, né, a inteligência. Né? Se eu conseguisse misturar eles todos e dividir, eu estaria provavelmente conseguindo equilibrá-los mais com relação à inteligência. Mas se eu não consigo fazer isso, se eu já pego eles prontos, imaginem que, de repente, nesse grupo aqui, casualmente, tem pessoas mais inteligentes que nesse aqui. Pronto, eu já tenho, então, não é, um enviesamento aí. Aí está enviesado, não é? Porque casualmente entrou aqui nessa leva do vestibular um número de pessoas mais inteligentes que essas pessoas que estão aqui. E aí eu tenho 2 grupos que são grupos que não têm esse equilíbrio, não é, para mim poder fazer o meu experimento. Então, veja que essa estratégia aqui é a estratégia mais fraca que a anterior. É a excelência, né, do método científico. Aqui já começa a se perder controle. Se perde controle em função disso. Não existe uma alocação aleatória. Mas, às vezes, é o que a gente consegue fazer, né? Agora, vocês, quando começarem a trabalhar aí no problema de pesquisa de vocês vão ter que começar a refletir sobre essas coisas todas. O que vão fazer, não é? E aí, saber dos limites daquilo que vocês estão fazendo, né? Das possibilidades que existem ali, tá? E também, para a gente lidar com a estatística e tal, a gente precisa ter essas coisas todas muito claras, porque até para colocar os nossos dados lá na planilha do SPSS, nós vamos ter que estar bem definido aquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Bom, e ainda eu vou parar por aqui, porque eu acho que vocês já estão também cansados, né? Está na nossa hora. Aqui nós temos um exemplo ainda de uma outra variação da família experimental, né? Que é chamada de pré-experimental.
Como é que é isso aqui? Bom, vejam vocês que agora eu não tenho mais os dois grupos. Eu só tenho um grupo. E é o grupo onde eu vou realizar a pesquisa. Tá? Então, veja, eu pego o grupo e meço o grupo com relação àquela variável que eu estou querendo medir. Por exemplo, não é? É um grupo que tem já um diagnóstico clínico de ansiedade. São pessoas muito ansiosas. Né? Eu tenho ali um grupo de 10, 20 pessoas muito ansiosas, e já tem um diagnóstico psiquiátrico e tudo. E eu quero ver, eu tenho um programa, eu tenho uma intervenção, não é? Uma intervenção clínica, um programa com um certo número de sessões lá e tal, né? Que está aqui, ó. Então vejam que a minha variável independente é o programa, né? E a minha variável dependente é a ansiedade. Então eu meço eles aqui. Aí a ansiedade deles deu 50, digamos, né? Aí então eles vão passar pelo meu programa. Eles vão ficar 3 meses aqui no meu programa, né? Eles vão lá toda semana e tal, e nós fazemos um trabalho com eles, certo? E aí, então, depois eu vou medir a ansiedade novamente. Então, aí eu vou ter uma prova, né, de que possivelmente o meu programa, a variável independente, foi a causa da diminuição da ansiedade, que estava agora 30, não era mais 50, mudou para 30. Então, diminuiu a ansiedade e eu estou atribuindo, né, ao meu programa o causador, né, o responsável por essa diminuição. Então, veja, aqui não há um grupo de controle, há apenas o grupo em que eu faço o experimento. Isso também se perde, né? Se perde um pouco de controle aí sobre outras variáveis, né? Tem as suas vantagens e desvantagens, mas ele é mais fraco do que o experimental, né? Por isso até que tem o nome de pré-experimental e o anterior de quase experimental, né? O experimental é que é o primeirão, né? O mais eficaz, certo? Mas é muito difícil de fazer. Esse aqui já é mais fácil de fazer, né? Esse já é mais frequente na literatura da psicologia, né? O primeiro, lá, o experimental clássico, ele é mais raro, muito raro na literatura da psicologia. Na história da psicologia, se consegue vê-lo com mais frequência, né? E agora já é mais difícil de se ver nessas últimas décadas, né? O experimental clássico. O correlacional, portanto, é o método que predomina, né? Porque ele é mais fácil da gente conseguir reunir as condições todas para fazer, né? Nessas condições aí tem que contemplar tudo, né? Condições de grana, de tempo, de infraestrutura, na pesquisa brasileira, não é? Que é carente de uma... Então fica muito difícil se ter, às vezes, né, todos os recursos e as condições para realmente fazer um método experimental. Bom, eu acho que nós vamos parar por aqui, né? Teria mais alguma coisa ali para nós vermos, porque vai ficar demais também, né? Vai ficar muito, muito pesado para vocês. Vamos ver aí, querem